Mais uma vez, convido a igreja por sobre os seus pés. Chegou o momento da palavra de Deus. Então, somente concentre naquilo que Deus tem para as nossas vidas esta noite. Deus já tem falado em nosso meio aqui, já podemos sentir a presença do Senhor. Mas esta noite, Deus ainda continuará falando através do seu servo, queria convidar aqui o diácono Jean. Esse é o canal de bênção para as nossas vidas esta noite, no nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar, irmãos. Eu vou já entrar na palavra e fazer uma breve oração depois. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 17 em diante. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais o que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinaram em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E o versículo 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, Senhor Deus, entro na Tua presença para cumprir o meu chamado. Usa-me como um canal de bênção. Peço para o Espírito Santo usar minha boca como deve prosseguir e conduzir a Tua palavra. Veio do trono, do santo trono vindo de Deus. Me ajude a levar a palavra como os irmãos devem escutar, aprender e amadurecer, assim como eu. É assim que eu oro. Já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obediência. Em fevereiro a gente, nas quarta-feiras, estamos falando de obediência. Começou com o pastor, veio a diaconisa Thaís e o diácono Delfino, agora sou eu. A gente sabe que todos os conteúdos na Bíblia é vasto, é abundante. Cada um que vier aqui falar sobre obediência, vai falar de uma forma que o Espírito Santo revela na vida dele, e isso mostrar para a igreja, na visão dele, o que o Espírito Santo conduziu para que fosse falado. Nós temos que entender que obediência ou obedecer, ou obediente na Bíblia, é você receber uma instrução de uma atividade e a cumprir conforme o padrão exigido. Isso é obediência na Bíblia. É cumprir uma ação dada por um gestor. Isso a gente está falando com relação às pessoas que trabalham, ou um supervisor, ou alguém que está acima de você, e você simplesmente cumpre isso com ação. Agora, dirá isso na Bíblia.
Apóstolo Paulo aqui nos traz informações importantes e em um extremo entre elas. Desde o versículo 17, ele faz uma contraposição entre um homem, que o primeiro, Adão, e o outro homem, aquele que veio do céu, fazer a agenda do Pai Todo-Poderoso, trazer reconciliação com a humanidade e derrubar tudo que o primeiro homem fez de errado. Se nós analisarmos Adão e Jesus, a gente vai ver que os dois são opostos. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 ao 49. O primeiro Adão, aí ele fala, alma vivente e é terreno, é homem. O segundo Adão é espírito vivificante, veio do céu, é um homem celestial, é um homem divinizado. É um homem que veio do céu para cumprir o que foi estabelecido por Deus. Apóstolo Paulo traz exemplos sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Como eu falei, esses 5 versículos traz informações importantes sobre os dois. A ofensa de um trouxe a morte através dele a todos. A graça de um e o dom e a justiça veio através desse que é Jesus. Aí no versículo 18, a ofensa de Adão trouxe o juízo e a condenação a todos, sem exceção. O ato e a justiça através da graça de Deus veio para todos através de Cristo Jesus. Eu já falei outras vezes, eu vou falar de novo. A pessoa peca, não é que ela vai para o inferno. Ela não vai para o inferno porque ela peca. Ela vai para o inferno porque não creu, não aceitou, não abriu o coração através da graça de Deus vindo de Cristo. Não aceitou Cristo. A graça é algo imerecível. Nós não merecemos ela e nós aceitamos. Aquele que hoje, atualmente, foi condenado e está condenado, depois que ele morreu sem Cristo, está no inferno porque merece. Porque não aceitou Jesus. Não quis Deus, preferiu esse mundo, preferiu a ação do inimigo sobre o mundo e simplesmente tocou a vida, morreu, foi para o inferno. É isso que acontece. E o ser humano tem que entender esse processo. E através da graça, que é um favor imerecido, através do amor, da bondade, da benignidade, da misericórdia, da fidelidade de Deus, tudo isso é a graça de Deus sobre o mundo. E o mundo o que está fazendo? Eu falo mesmo, está cuspindo na cruz. Está cuspindo, está jogando o que não serve, o que não presta, está fazendo tudo isso na cruz. Vai ser cobrado. Aí é interessante que eu estou seguindo um pastor que o que ele falou, eu tenho que falar. Porque tem coisa que o cara fala e é a verdade. Cada um vai pagar no boleto. O boleto de cada um, Deus e Jesus só está escrevendo lá no céu como consequência do que está fazendo, de certo e de errado. Vai pagar o boleto depois. Vai vir. Aí vamos ver se a pessoa vai ter um boleto bom, com crédito, ou vai ter um boleto todo detonado, cheio de cobrança. E Jesus não vai ter dó. Aí no versículo 19 ele fala, a desobediência de um só homem, fomos feitos pecadores, de novo, todos. A obediência de um, muitos serão feitos, muitos, não são todos, porque nem todos vão querer obedecer Jesus. Deus colocou a salvação pro mundo, no mundo, para todos os seres humanos, mas nem todos querem ser salvos. Como eu falei, nem todos querem ir para o céu.
Ah, mas eu quero ir para o céu, mas tem preço. Tem que ter renúncia. Tem que haver isso. Tem que haver uma ação sua para você ir para o céu. Não é uma ação sua porque você merece ir para o céu, não. É uma ação sua após o que Ele fez por você. No versículo 21, o pecado reinou a morte e trouxe a ira de Deus para o mundo. E a graça reinou a justiça para a eternidade na vida eterna em Cristo Jesus. É só Cristo. A vida eterna está em Cristo. Está na pessoa de Cristo. Eu já falei outras vezes, eu vou falar de novo. Com Cristo e em Cristo. São duas palavras. São duas frases praticamente. Com Cristo é a salvação. Você abriu o teu coração, aceitou Jesus, o Espírito Santo morou em você, você está com Ele. Está com Ele, com a pessoa de Cristo, a salvação. Agora é uma obrigação sua, você está em Cristo. O que é em Cristo? É o senhorio dele. É a pessoa, a essência de Cristo vir com o processo da santificação através do Espírito Santo e começar a derrubar tudo que você tem, que você é, para nós sermos testemunha dele. Testemunha da pessoa dele, quem ele é, o que ele fez, o que ele foi. Por isso que fala em Atos, foram primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Todos eles estavam imitando Cristo. E nós temos que ser igual eles, imitar Cristo. A salvação é uma ação nossa na generosidade da vida eterna, através de Deus. A gente sabe que em Efésios capítulo 2 fala, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos que ter fé, porque essa fé vai amadurecer em nós, através da obediência, já que eu chego e começo a alinhar fé e obediência, porque não adianta falar que tem fé e não obedece, os dois andam juntos. E em Romanos 3, versículo 9, quem quiser botar, anota. Paulo está falando toda a humanidade, do versículo 9 até o versículo 20. Paulo fala assim, só vou dar um apanhadão. Não há ninguém que se possa ser salvo. A salvação, ninguém pode ser salvo. Isso veio de Deus. Ninguém que entenda Deus, nós nunca vamos entender Deus. Nós vamos entender Deus em partes por causa da Bíblia, que é a palavra dele. Ninguém tem como buscar Deus. Nós buscamos Deus por causa da Bíblia, a palavra dele que entra em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos continuar nessa caminhada através de Cristo Jesus. Todos nós somos inúteis para Deus. Cada um de nós que Deus chamou, e nós estamos aqui na igreja, ou todas as igrejas do mundo, isso não aumenta nem um milionésimo da glória de Deus. Ele continua sendo glória de toda a eternidade. Isso não faz diferença para ele. Mas mesmo assim, ele quer que nós sejamos salvos. Não conhecemos o caminho da paz. Só conhecemos o caminho da paz. Só encontramos o caminho da paz. Quem? Jesus. Só quem tem Jesus que tem paz. Ele fala isso em João 14, 27. Ele fala isso em João 16, 33. A paz vem dele. E a pessoa do mundo que fala que tem paz é falácia. É conversa para boi dormir. É falar que um papagaio fala. E fala mesmo. E eu vou falar. É conversinha. Não somos bons e ninguém consegue fazer bem. Isso tudo está em Romanos 3, versículo 9 ao 20. Não somos nada disso. Só passamos a ser alguma coisa quando Cristo entra na nossa vida.
quando a gente passa a entender o propósito da cruz na nossa vida. Em Romanos 3:27 fala, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença. Adão, imediatamente veio a malícia e se escondeu. Você acha que Deus... Onde você está, Adão? Você acha que Deus falou assim, onde você está, e não sabia? Lógico que sabia. O problema é aonde você se encontra hoje, Adão? Na minha presença ou afastado de mim? Ele quis entender isso aí. Deus falou assim com ele: onde nós, cada um de nós está? Na presença de Deus ou afastado dele? Porque tem que ter Jesus. Eu vou colocar alguns pontos aqui com relação à obediência. Primeiro, toda obediência bíblica é uma ordem, sem exceção. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17, quando Deus criou tudo no Éden, e depois ele estabeleceu com relação ao homem, criou o homem, aí ele colocou o homem no Éden. E quando ele colocou o homem no Éden, ele deu uma ordem. E essa ordem estava uma escolha dela. Ou você me obedece, ou você cumpre, ou você desobedece e não cumpre. Não come desse fruto, da ciência do bem e do mal. Aí simplesmente Adão foi lá e comeu, desobedeceu Gênesis 3. E isso acarretou o problema para a humanidade. Então o que Deus coloca como ordem na Bíblia é para a gente cumprir. E se você não cumpre, acabou. Você está em desobediência com relação a Deus. Segundo, toda obediência bíblica é gerada por uma ação. Ou você cumpre gerando uma ação, ou você descumpre gerando uma ação. Foi o que Adão fez. Adão foi lá, a mulher comeu, Eva comeu, ele foi lá e falou assim: que delícia, eu vou comer também. Ela gostou, eu vou fazer igual ela. Danou-se. A humanidade agora está do jeito que está. E cada dia que passa está declinando mais ainda para o mal. A desobediência, como fala em Gênesis capítulo 3, versículos 6 ao 7, e a obediência é algo incondicional. Com relação à obediência é uma ordem, e agora a obediência é uma ação incondicional. Você tem que fazer essa ação, e no segundo opção. Não tem uma opção de falar assim: eu não vou fazer. Se você não for fazer, obedeceu. Aí um exemplo que é onde que eu quero chegar, sobre fé e obediência. O nosso patriarca Abraão, ou Abrão, em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, ele fala: sai da tua casa, da sua parentela. E que em Gênesis 12, versículo 4, Abrão fez? Incondicionalmente ele obedeceu, teve fé e obedeceu a palavra de Deus. É o que temos que fazer todos os dias. Em Gênesis 22, versículo 8, coloca para mim, fazendo favor. Então em Gênesis 12, obedeceu a Deus e partiu. Agora, em Gênesis 22, quando pede o filho dele, coloca Gênesis 22, 8. Ele obedeceu a Deus e descansou na provisão que Deus preparou para ele. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Você consegue entender que Deus pediu o filho, aí o filho vem falar com o pai: pai, nós temos tudo, mas cadê o cordeiro? Não, Deus vai prover. De alguma forma Deus vai fazer algo, porque eu creio no Deus que eu tenho.
Olha o exemplo de Abraão para cada um de nós. Terceiro, por isso que ele é o pai da fé e da obediência. Terceiro, toda obediência bíblica faz conhecer a verdade e entendê-la. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 5. Coloca para mim, fazendo um favor. É o versículo 3. 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Versículo 4. Paulo começa a ensinar que quer que todos os homens se salvem. Todos. A salvação veio para todos, mas para você ser salvo, você tem que fazer o quê? A continuação do versículo. E venha ao conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Ele trouxe a verdade, mostrou o Pai, revelou o Pai para cada um de nós. E o ser humano hoje não está nem aí. Aí a continuação, a conclusão desses 3 versículos. O 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem. É um único mediador entre nós. Deus quer salvar todos, mas todos têm que conhecer Jesus. Se não conhecer Jesus, você não é salvo. Presta atenção no que eu vou falar agora com relação à fé e obediência. A fé e a obediência, a fé e a obediência é algo que anda junto. Não tem como você falar que tem fé e não obedecer a Deus. É impossível. E o ciclo dos dois também é bem parecido. É bem parecido o ciclo da fé. Que qual é o ciclo da fé? Você vai ouvir a palavra, você vai colocar a palavra na mente, você vai buscar a palavra, entender a palavra e depois praticar. Agora, como é o ciclo da obediência? Você vai ouvir essa palavra, entender como ela é, como está ensinando para você. Na obediência, você tem que praticar essa palavra. A fé e a obediência andam junto, porque quem não obedece não tem fé. E quem não tem fé, não obedece. Não tem como. É impossível. Passamos a praticar e a buscar porque nós nascemos, nós crescemos, fomos ensinados, fomos educados, aprendemos a ouvir, aprendemos a praticar, a separar o que é certo e o que é errado. E isso é um ciclo de obediência. Agora, por que o ser humano, até dentro da igreja, fora da igreja, faz as coisas lá de boa? Aí quando chega na igreja e começa a ver isso aqui, ler isso aqui, entender isso aqui, começa a ver que é difícil. Mas é lógico que é difícil, porque está todo destruído por dentro. Está todo detonado por dentro. Eu quero entrar numa situação aqui, com relação ao que Jesus deixou em Mateus. E Jesus deixou 3 imperativos em Mateus. E esses 3 imperativos é continuando, falando sobre obediência, que Jesus ensinou e nos mostrou a sermos obedientes perante a palavra dele. Primeiro, Mateus 11, 28 até o 30. Todos vocês devem conhecer, ou a maioria deve conhecer. Aprender e obedecer como eu sou. Eu sou humilde e manso de coração. Quem quiser vir, venha, porque está cansado e oprimido pelo mundo, mas tem que aprender de mim,
como eu sou. Isso quer dizer que aqueles que estão indo até Jesus têm que ser como Ele é. Decisão de ir até Jesus. Quer descansar, tem que ir até Cristo. É uma condição que Ele dá. Para ser aliviado, para aprender a ouvir, para ser ensinável, para buscar em prática o que Ele está ensinando, e saber que o jugo é suave e o fardo é leve. Ele não coloca pressão nenhuma em cima de nós. É nós que colocamos pressão desobediente perante a palavra dele. Eu sou manso e humilde de coração. Encontra descanso em mim. Mas para isso você tem que obedecer. Se você não obedecer, você não consegue. Segundo imperativo. Nós vamos saber o que é isso. Mateus 16, 24 e 25. Muitos já conhecem. Se quiser, imperativo. E o imperativo é, eu estou te dando uma ordem. Se você quiser, vai ser do meu jeito e não é do seu jeito. Condição, está condicionado a ir. Se quiser, condição a ser após eu, a minha pessoa. Se quiser vir, vem após mim. Renuncie-se, negue, aniquila-se a você como eu aniquilei quando estava com meu Pai. Quer aprender? Aprende de mim. É uma sequência a Bíblia. E nós temos que compreender como é essa sequência. Se ele aniquilou sendo o que ele é, nós não vamos ter que aniquilar cada um de nós? Aí ele fala, na condição de renunciar. Renunciar o quê? Só vontade, só paixão, seus desejos. Ele sabe o que está em nosso coração. Ele sabe qual é o problema que cada um de nós tem. Condição de levar a sua cruz. O que é levar a sua cruz? É levar as adversidades que você tem. Só que tem adversidade que o irmãozinho e a irmãzinha que está dentro da igreja, ela plantou, ele plantou, agora está colhendo. Você tem que entender que tem adversidades que acontecem na vida que é normal. As aflições vão vir. Agora tem adversidades que nós mesmos estamos plantando. E vamos receber, é a consequência. Porque não somos obedientes na palavra. Condicionado é aquele que quiser ser salvo na salvação de Jesus, é o que eu falei. Você deve perder sua vida, você deve, em amor ao meu nome, e você deve, quando você perde a sua vida em amor ao meu nome, você recebe em mim a sua vida. E qual que é essa vida que Deus está oferecendo, que Jesus está oferecendo? É a vida eterna. E todos aqueles que entregaram a vida para Jesus já estão experimentando a vida eterna aqui, na terra. Ele já prometeu isso. A diferença é que nós vamos passar pelo processo da morte, mas automaticamente já vamos ver a vida junto com Ele, porque Ele vai, quando fecharmos nossos olhos, nós vamos abrir do outro lado, Ele já vai estar do outro lado, junto conosco. Obedecer incondicionalmente, obedecer sem contestar. Abraão não contestou Deus. Ele falou, faça. Ele pediu, cumpra. A Bíblia está cheio disso. Jesus falou, Deus falou. Todos nós estamos levando a palavra. E você tem que cumprir ela. A terceira condição, o imperativo de Jesus,
E você vê que tudo que eu estou falando aqui é uma sequência. O terceiro imperativo de Cristo deve levar o ensinamento através de minha autoridade e de meu nome. Isso está em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Jesus, quando fala, me dado todo o poder do céu, da terra, aí ele fala, ide, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os o que eu tenho mandado. Ensinando o quê? O que eu te mandei. Agora, se você não está obedecendo, como é que você quer ensinar? Se você não está obedecendo, como é que você quer a autoridade de Cristo? Não tem como. É impossível. Eu volto a falar, porque a Bíblia é inteirinha amarrada. Ela é inteirinha fechada. Não tem como uma pessoa viver... O pastor que eu estou seguindo no YouTube, ele fala assim, não tem como ser um crente tesoura. O que é um crente tesoura? É aquele que abre a Bíblia e fala assim, isso aqui não serve para mim, joga fora. Isso aqui não serve para mim, joga fora. E só vai cortando a Bíblia. Aí a Bíblia tem 2 versículos maravilhosos que um monte de crente fala, não julgueis, porque Deus é amor. Mas peraí, isso aí são versículos? Não, isso aí são partes de versículos, texto, antitexto e pós-texto. E se você ler, não existe na Bíblia escrito não julgueis se não tem um texto todo completo em cima disso aí, para explicar por que ele está falando não julguei. E Deus é amor, mas tem um texto inteirinho explicando por que Deus é amor. Mas ele deixa bem claro em 1 João, Deus é amor, mas aquele que não ama a Deus não consegue amar o próximo. Está na Bíblia, sobre amor. Então a pessoa quer justificar falando, não julgueis, e a pessoa quer falar, e Deus é amor. Eu posso fazer o que eu quero, porque Deus é amor. Você não pode julgar não, viu? Isso é o crente de hoje, é o crente tesoura, é o crente que corta e simplesmente ou joga fora ou fica cortando e mostrando, você não deve julgar não, viu? Você não deve fazer isso não, viu? Mas Deus é amor, Ele vai aliviar para o meu lado. E outra coisa que esse pastor fala, que eu achei fora do comum, eu vou ter que falar também. Crente ursinho carinhosos. Existe um monte de crente ursinho carinhosos dentro da igreja. Não pode relar a mão que fica aquele eguinho. Não pode falar alguma coisa no microfone que fala assim, tá batendo, hein? Eu estou falando a verdade. Como todo mundo que pega o microfone aqui em qualquer lugar está falando. A verdade. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que amadurecer e entender que se está batendo é porque é para bater e para a gente aprender. Em Atos capítulo 1, versículo 8, fala que nós vamos receber a virtude de Jesus e nós vamos testemunhar quem? Ele. Em Mateus ele conclui que você vai ter que ir e vai ter que ensinar o que ele mandou. E em Atos fala assim, para você receber essa virtude aí, você vai testemunhar quem eu sou. Agora, o ser humano hoje está fazendo o ID, está fazendo um monte de coisa para a igreja, um monte de coisa para o reino de Deus, mas não está na vontade de Deus, mas não está na autoridade de Cristo. Agora, como é que você quer que a igreja cresça, que as coisas aconteçam, sendo que você não está na vontade de Deus, porque a vontade de Deus, quem é? Cristo. Então, para você saber a vontade de Deus, você tem que saber o que Cristo é para a tua vida. E para você ter a autoridade de Cristo, você tem que estar na vontade de Deus, que é o propósito, que é Cristo. Então é tudo junto, é o que eu falei. É tudo amarrado. É tudo unido. Para finalizar, eu vou trazer... Eu encontrei 20, só que eu não vou ler todos. Eu vou ler só alguns. As promessas de Jesus a todos que recebem e obedecem sua palavra. Todos que obedecem a Jesus vai receber isso aí. Eu vou começar a ler o primeiro. Você se tornará um verdadeiro discípulo dele. Isso está em João 8:31. Jesus disse, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E se você obedece a Jesus,
ele vai lá de cima e vai falar assim: esse é meu discípulo. O segundo, você receberá conhecimento sobre a verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso é uma ordem. Aqueles que obedecem a Cristo, aqueles que estão na presença de Cristo, vai conhecer a verdade que é Ele. Você será liberto do cativo do pecado. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 4. Você ganhará intimidade com Jesus, o Filho de Deus Pai. O 5. Você será amado pelo Pai e pelo Filho de uma maneira especial. O 6. Jesus se revelará a você. Estes 3 que eu falei está em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guardar, este é o que me ama. E aquele que me amar será amado do meu Pai, e eu o amarei e se manifestarei a ele. O Pai e o Filho verão a você. João 14:23. Jesus responde e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vou ler mais um. Suas orações serão atendidas. João 14:7. Se vós estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Mais um. Você dará muitos frutos eternos. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que desde muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Isso tudo é obediência em Cristo Jesus. Obediência na palavra de Deus. Nós temos que pegar um exemplo dos antigos. Porque aqueles que são antigos, não estou falando que o Novo Testamento não serve, mas olha Abraão, ele errou também. Olha Davi, ele errou também. Olha Salomão, ele errou também. Mas eles continuaram na presença de Deus. Eles vacilaram. É como aquele ditado: sujou, vai para a água, limpa, se arrepende, coloca outra roupa e vai e continua. Se levanta aí, continua a tua vida. Agora o ser humano cai, continua em queda, que nem fala em Salmo, um abismo gera outro abismo. A gente tem que continuar a caminhada com Deus, mesmo quando a gente erra. Se arrepende, volta e continua. Eu agradeço a oportunidade, e isso que eu tenho para falar. Agradeço o pastor pela oportunidade, agradeço o nosso Senhor Deus por ter dado mais essa oportunidade de estudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Os irmãos querem receber essa palavra, amém? Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando. Diácono Jean.